Salmos, livro de Salmos. Salmo 1. Todo mundo conhece Salmo 1, sabe onde encontrar facinho. Vamos ler? Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Glória a Deus. Não imita a conduta dos pecadores. Aleluia. E nem se assenta na roda dos zombadores. O contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Glória a Deus. 3. Receba. Será como árvore plantada, receba, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, receba, suas folhas não murcham. Aleluia. E tudo o que ele faz prosperará. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te entregamos essa palavra para que o coração da sua igreja possa receber com alegria, que não haja nenhum obstáculo, nenhum impedimento. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que restaura, que transforma, que renova e traz fé, a tua palavra que muda o homem, Senhor, a tua palavra que liberta o homem do pecado, que liberta o homem da mentira, a tua palavra que faz, Senhor Deus, a cura em nós. Que os corações estejam receptivos, Senhor Deus, nesse lugar, e o teu Espírito possa fluir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta aí, põe a Bíblia no colo e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Gente, vamos voltar um pouquinho a nossa infância. Tem que ser uma mensagem rápida, né? Vamos voltar um pouquinho a nossa infância. Você lembra do tempo de escola? Em que alguns, não sei se todos, alguns nos tempos escolares, né, escolhia para si alguns amigos, né? E onde um ia, o outro ia. Alguém teve essa experiência? Pronto. Várias pessoas teve essa experiência. Aquele amigo que as pessoas diziam: cadê o Jonas? Rapaz, não sei, mas é só perguntar a fulano que ele sabe. Cadê o Emerson? Rapaz, eu não sei, mas se encontrar o Leandro, encontra o Emerson. Não tem aquele amigo de escola que você realmente era de fórum íntimo, né? E alguém já passou também por essa experiência? Vocês andavam tanto juntos, né? O ano passava, e se vocês fossem matriculados em séries, em salas diferentes, chorava em casa: pai, eu quero mudar de sala, mãe, eu quero mudar de sala, e era aquele choro, e o pai ia lá e mudava de sala para ficar sempre na mesma sala junto, e assim essa amizade perpetuou. Muitos tiveram essa experiência, e muitos também tiveram outra experiência. Qual? De alguém chegar e perguntar assim: vocês são irmãos? Alguém também teve essa experiência? Ó, tá vendo? Vocês são irmãos? Vocês são tão parecidos? Aí você diz: não, eu me parecer com isso, né? Aí começa a brincar um com o outro, né? Me parecer com essa marmota aí, né? E começa a parecer um com o outro. Vocês são tão parecidos. Por vocês estarem tão perto um do outro, vocês se tornaram tão parecidos. Um pegou um pouquinho do outro, se misturou. Um pegou o jeitinho do outro e se misturou. Eu posso ver claramente isso com Pedro, né? A gente vê isso claramente com Pedro. Pedro nega a primeira vez, nega a segunda vez. Quando chega na terceira vez, a pessoa olha para Pedro: não,
Você se parece com eles. Você é um deles. Você andava com Jesus. Não dá para negar. Você se parece com ele. Ou seja, de Pedro ter caminhado por Jesus durante 3 anos, ele pegou o jeito, a maneira, a aparência. Ficou parecido, né? Por quê? Porque vivia perto. Porque vivia perto demais. Aí a pergunta que eu quero fazer para a gente começar a entrar na palavra de alguns personagens bíblicos aqui é o seguinte: você hoje vive tão perto de quem? Você vai compreender. Você hoje vive tão perto de quem? Porque quem você vive tão perto vai fazer você se parecer com isso, tá? Com essa pessoa ou com essa situação. Hoje, você vive tão perto de quem? Vamos para a palavra, vamos para alguns personagens bíblicos e vamos pedir ao Senhor para que dê tempo para a gente encerrar essa mensagem, senão a gente termina no próximo domingo, pela manhã. Amém? Vamos aprender um pouco sobre esse assunto, observando alguns personagens da Bíblia. Quem assistiu Gênesis ontem? Legal, né? Eu vou confessar que pela primeira vez eu tive coragem de assistir uma novela da Record, né? Porque quando eu saí das novelas da Globo, eu me converti, né? Era jovenzinho, eu assistia aquelas novelas da Globo e eu cortei da minha vida. Quando eu vi as propagandas de Gênesis, eu fiquei curioso para assistir Gênesis. E ontem eu cheguei em casa, cliquei e assisti Gênesis. Assisti lá a televisão e estava passando quem? História de quem? Caim. Estava passando a história de Caim e a história de Abel. E eu vi que foi muito parecido com a Bíblia. Eu vi que eles fizeram um trabalho muito bem feito. Agora eu vou falar um pouquinho de Caim, pegando ontem a história de Gênesis, né? Caim estava tão perto de quem? Para que ele tivesse provado do fruto do que ele provou. Caim estava tão perto de quem? Para ele ter vivenciado aquilo que ele viveu. E está fresquinho na mente de vocês, porque quem assistiu está lembrando, né? Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz: passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra de oferta ao Senhor. Todo mundo conhece essa mensagem. Abel trouxe as partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel sua oferta, mas não aceitou a de Caim, a sua oferta. Olha o que a Bíblia diz: por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Caim estava tão perto de quem ou de quê naquele momento, que fez com que as suas atitudes ele pagasse por elas. Caim estava também tão longe de quem naquele momento? Eu posso dizer que Caim estava tão longe de uma essência de Deus chamada amor, e Caim estava tão perto de quem? Ele estava tão perto de raiva. Ele estava tão perto da raiva, da ira e da inveja, que a Bíblia diz: porque tu está enfurecido, o teu rosto se transformou. Ele não estava perto de paz, ele estava grudado com a raiva, perto demais, caminhando com a ira. E parece que casou direitinho aquela coisa bem feita, aquele semblante lá de quem assistiu, ele com a semblante irado, aquela coisa de raiva. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi lá e pagou o preço da raiva, porque ele estava muito perto da raiva. Se você estiver muito perto da raiva, vai pagar o preço da raiva. Ele matou o seu irmão, a história nós conhecemos, pagou um alto preço, virou fugitivo nessa terra, porque ele estava perto da raiva. Não viva assim. Você é um cristão. O ser humano viver irado, com raiva de situações, de pessoas. Não viva assim, você vai pagar o preço da raiva. É caro esse preço. Você tem que estar tão perto do amor de Cristo e não tão perto da raiva. Tem irmãos que a gente pode falar nada, que ela fica com raiva. Tem casamentos que estão debaixo de muita raiva.
A mulher fala alguma coisa, é raiva. O marido fala alguma coisa, é brutalidade. Rapaz, é raiva para tudo quanto é lado, é ira para tudo quanto é lado. Tem filhos que são espancados, por quê? Porque o pai vive tão perto da raiva. E se ele vive tão perto da raiva, ele espanca os filhos. Alguns chegam a espancar as suas esposas e pagam o preço da raiva. Caim pagou o preço da raiva, porque ele estava tão perto da raiva e se pareceu com a raiva. Ficou iracundo, semblante furioso. Amém, gente? Tenho que correr. As consequências foram terríveis. Um outro personagem bíblico muito interessante, que andava tão perto de alguém ou de algo. Gênesis capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Versículo 6 diz assim, ó: considerem o exemplo de Abraão. Olha só, ele creu em Deus e foi creditado como justiça. Nós chamamos Abraão de quê? Pai de quê? Por quê? Porque ele andava tão perto da fé. Como ele andava tão perto da fé, o próprio Gálatas diz, ele creu. E como ele creu, foi creditado em sua conta. Olha só, o que ele ganhou como consequência da fé, ele foi creditado justiça de Deus na vida dele. Caim, escute, ele estava tão perto da fé, que a fé ultrapassou os sentimentos mais importantes de uma família. Porque ele estava tão perto da fé. A fé dele ultrapassou os sentimentos mais importantes de uma família. Exemplo: eu sou pai, eu protegerei minhas filhas acima de qualquer circunstância. Quem faria isso pelos seus filhos? Acima de qualquer circunstância, sem nem pensar 2 nem 3 vezes. Imediato. Abraão, a sua fé, ele andava tão perto da fé que ultrapassou o sentimento de família. Que quando Deus se apresenta a Abraão e Deus pede para Abraão: pega teu filho, sobe no monte, sacrifica o teu filho, te colocarei à prova. A Bíblia não diz que ele pensou 1, nem 2, nem 3. A Bíblia não diz que ele foi se queixar com Deus em oração. Não. A Bíblia diz que ele imediatamente pegou o seu filho e foi. Ele andava tão perto da fé que ele não questionava nada que Deus pedia a ele. Por isso, ele provou também dos benefícios da fé. Porque nada, nem sentimento algum ficou impedindo a fé que ele tinha em Deus. Ele não colocava a culpa nos filhos, ele não colocou a culpa na situação dele, simplesmente ele ouvia e ele obedecia, porque ele andava tão perto da fé. Nós temos que andar assim, perto da fé. Quem anda tão perto da fé, agrada a Deus. E se agrada a Deus, ele é galardoador. Galardoador é prêmio. Você quer um prêmio para a sua vida? Esse prêmio pode ser a salvação de um ente querido. Esse prêmio para a sua vida pode ser a cura de uma enfermidade. Esse prêmio para a sua vida pode ser qualquer uma coisa que você tem clamado a Deus. Então caminhe tão perto da fé, para que você possa provar desses benefícios. Agora, se você caminhar tão perto da incredulidade, quais serão os benefícios? Não sei, não vai dar, está difícil. Será que Deus está me vendo? Quer dizer que você está caminhando tão perto da incredulidade. O que é que vai acontecer? Você vai provar dos benefícios da incredulidade. Vitória, 0. Milagre, 0. Consequências que você não queria ter. Por quê? Porque você duvida. Você está caminhando muito perto da incredulidade. Nós temos que ser como Abraão. E a Bíblia diz que nós recebemos as promessas de Abraão pela fé. Olha só,
O que Abraão fez foi uma fé tão além que o que ele recebeu como herança, a Bíblia Sagrada diz lá em Gálatas que nós recebemos também como herança pela fé as mesmas promessas. Caminhe tão perto da fé e tão longe da incredulidade. Amém, irmãos? Vocês estão me compreendendo? Glória a Deus. Vamos ver um outro personagem da Bíblia. Vamos lá ver. Estou pulando várias sequências aqui. Vamos ver um personagem interessantíssimo da Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Escute que coisa interessante, preste atenção. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Isso aqui é Deus falando para Elias. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Escute, todos nós temos um chamado nessa terra, é indiscutível. Todo mundo que está aqui tem um chamado nessa terra por Deus para alguma coisa, e é além do que você pediu ou pensou, imaginou. Não se esquece disso. O chamado de Eliseu era para suceder Elias, era o chamado dele. Só que antes de ele ter sido chamado por Deus, ele estava vivendo naturalmente como um trabalhador. Ele estava vivendo naturalmente como uma pessoa de família, saudável. Ele estava vivendo naturalmente. Vamos acompanhar os versículos seguintes. 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Estava orando com 10 parelhas ele estava arando com 10 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. O que significa isso? Elias recebeu a mensagem, e quando ele recebeu a mensagem para trazer Eliseu para o chamado, ele foi ao encontro de Eliseu. Quando ele chega perto de Eliseu, a Bíblia diz que ele estava arando a terra com 12 parelhas de bois, né? Cada boi carregando uma parelha e abrindo um caminho na terra. E a Bíblia diz que ele já estava na 10ª parelha de boi, abrindo aquele caminho na terra para jogar as sementes, que provavelmente ele era um agricultor. E ele estava fazendo isso. E quando Elias viu Eliseu fazendo isso, olha o chamado. E simplesmente ele pega a sua capa. Eles entendem essa linguagem. O profeta pega a sua capa e estende a Eliseu. Quando ele estende a sua capa a Eliseu, Eliseu entendeu. Sucessão. Na mesma hora ele entende: o meu chamado é suceder Elias. O meu chamado é suceder Elias. O homem que subiu na carruagem de fogo lá na frente, irmãos. O meu chamado é suceder Elias, um homem extremamente ungido. Olha o que foi que ele fez, presta atenção. Versículo 20. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e pediu: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Disse: então eu irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que ele fez. Versículo 21, preste atenção. Elias voltou. Olha o que ele fez, gente. Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois, matou. Vamos já entender. Ele voltou, apanhou a sua parelha de bois, matou. O que foi que ele fez? Queimou o equipamento de arar a terra para cozinhar a carne. Ele pegou as 12 parelhas, os 12 animais, matou. Pegou o instrumento que eram as parelhas que ficavam em cima dos animais, que puxavam para a terra, queimou. Ele destruiu qualquer indício de olhar para trás. Naquele exato momento ele queima qualquer indício de um dia ele parar e dizer assim: não quero mais, eu quero voltar. Ele decidiu viver intensamente o que Deus chamou para a sua vida. Foi decisão dele. Ele não foi: vamos ver o que vai dar.
E cada um de nós temos um chamado para viver nessa terra. Você não foi só chamado para nascer, crescer, trabalhar e morrer. Você foi chamado para algo a mais nessa terra, para quando você estiver diante dele, você apresentar as suas obras ao Senhor. Porque a tua casa não vai ser apresentada, a moto, o carro, a bicicleta, nada dessa terra vai ser apresentado ao Senhor. O que é da terra vai ficar na terra, até o pó do seu corpo vai ficar na terra, mas o que é dos céus vai ser apresentado a Ele. Vai ser apresentado a Ele. Pastor, eu gostaria de viver um chamado de Eliseu. Ei, faça o que ele fez. Destrua qualquer expectativa de voltar atrás. Foi o que ele fez. Quem lembra de Pedro? Quando Jesus ele morreu, e depois que ele ressuscitou, onde é que estava Pedro? Quem lembra? Fazendo o quê? Voltou para pescar. O que foi que Eliseu fez? Queimou foi tudo. Destruiu toda a possibilidade, qualquer possibilidade. E ele quis viver intensamente o seu chamado. Ei, você quer viver intensamente o seu chamado? Você não tem noção do que Deus escreveu para a sua história. O que eu tenho para dizer para você, o que Deus escreveu para o seu chamado, é além do que você pensa. É além do que você imagina. Agora você tem que queimar o pecado, largar para trás. Você tem que queimar um monte de coisa como ele queimou. Você tem que deixar para trás um monte de coisa como ele deixou. Você tem que anular a possibilidade de um dia você parar e pensar: não, eu vou voltar. Anula essa possibilidade, destrói essa possibilidade, como ele destruiu. Não tinha mais como ele voltar. Ele destruiu tudo que ele tinha, e ele foi adiante. Eu quero compartilhar com você coisas que nem Eliseu sabia que iria acontecer. Isso nos ensina que tem coisas que jamais vamos saber que vai acontecer, mas são grandes demais para nós. Grandes demais para nós. Você quer ouvir, gente? Vamos lá. Assim que Elias sobe numa carruagem de fogo, ele recebe a túnica, o manto, a capa. Começa o chamado dele. Assim que começa o chamado dele, começam os grandes milagres. Eu não quero dizer para você que eu não serei louco de dizer que o seu chamado é o chamado de Eliseu, é o chamado de ver grandes milagres. Eu não sei o chamado, porque é singular. O chamado para cada um é individual. Deus pegou cada um de nós e deu algo individual para cada um de nós, de uma maneira individual para cada um de nós, para fazer algo especial, individual para cada um de nós. Mas o que eu sei é o seguinte, que os milagres vão acontecer também individual a cada um de nós. Assim que ele pega o manto, olha o que acontece. 2 Reis 2,14. Ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido as águas, essas se dividiram em duas. Olha que o chamado dele começa. Chamado de maravilhas, chamado de milagres. Ele joga a capa no Rio Jordão e o Jordão se abre. Porque ele resolveu fazer o seu chamado com excelência. Você quer ter o seu coração preenchido de felicidade, de alegria, de paz? Resolva fazer o seu chamado com excelência. Seu coração será preenchido em todas as áreas possíveis e imaginárias. Resolva fazer com excelência. Ele joga a capa, Rio Jordão se abre. E ele passa no Rio Jordão. Ele chega do outro lado, ele chega na cidade, o povo da cidade se queixa: o solo daqui é infértil, a água daqui é ruim. Aí ele manda trazer sal. Ele pega aquele sal, unge o sal, não é universal não, viu? Pelo amor de Deus. Ele pega aquele sal, unge, joga na água, joga na terra. Aquela cidade que tinha terra infértil e água ruim, se torna uma terra fértil e se torna águas boas. Tem alguma coisa ruim na tua vida, infértil? Tem alguma coisa aí que está azedo na tua vida? Exerça o seu chamado com excelência, que vai se tornar fértil. Resolva explodir
com o seu passado, que essas águas vão se tornar doces. A não ser que você queira viver a sua vida bebendo água amarga em uma terra infértil. A não ser que você tenha esse talento tão profundo de querer sofrer a vida inteira numa terra infértil de sua vida e bebendo água amarga. Exerça o seu chamado com excelência. O que é que te impede de fazer isso? Destrua isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Chega na casa da viúva, e o que é que ele faz? Chega na casa da viúva, a viúva chega e diz, olha, a viúva que era a esposa de um dos profetas que morreu, e chega e diz, olha, os meus filhos serão vendidos como escravo. O meu marido foi um homem de Deus. Nós estamos com dívidas. Olha os grandes milagres que esse homem realizou, porque resolveu exercer o seu chamado. Ele na casa da viúva, ele começa a multiplicar o quê? Ele começa a multiplicar o quê? De onde não tem. Só um pouquinho. E ele começa a multiplicar o azeite. Quando a gente exerce o chamado de Deus na nossa vida, de onde não tem, ou até é escasso, ele começa a multiplicar o azeite. Porque você resolveu dar destruir a ponte, que seria uma possibilidade sua de voltar para trás, de voltar para o mundo, de voltar para o pecado, de voltar para a destruição. E o azeite começa a ser enchido nas vasilhas. Tudo porque ele resolveu exercer o seu chamado com excelência. Por quê? Porque ele estava tão perto do seu chamado. Tão perto do seu chamado. Tem pessoas que sabem o seu chamado, mas resolvem estar tão longe do seu chamado. E cada vez que o tempo passa, fica mais longe do seu chamado. E o coração fica apertado, por quê? Porque não está fazendo o que Deus pediu para você fazer, e você cada vez mais longe do seu chamado. Você tem que estar tão perto do que Deus te chamou para fazer. Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Vamos ver um outro exemplo aqui para a gente correr. Olha só. Resumindo, outra coisa fenomenal que fez ele viver no seu chamado. Ele ressuscitou a filha. Ele ressuscitou o filho da sunamita. Está lá em 2 Reis 4. Ele ressuscitou um morto. Certo? A unção que estava sobre a vida dele, porque ele resolveu fazer o seu chamado. Ele tirou a morte da panela. Quem lembra dessa passagem? Tinha morte na panela. Ele tirou a morte da panela. Ele foi usado por Deus para... Gente, no Novo Testamento, Jesus multiplicou pães e peixes. No Antigo Testamento, ele multiplicou 20 pães para 100 homens comerem. Olha a unção desse homem, porque ele resolveu ficar tão perto do seu chamado. E ele viveu coisas que ele nunca imaginava viver. Olha o que mais que esse homem viveu. Ele foi o instrumento de Deus para curar a lepra de quem? A lepra de quem? Naamã. Ou seja, quando a gente exerce de tão perto o nosso chamado, nós somos instrumento de cura para a vida das pessoas. Quando a gente resolve exercer tão perto o nosso chamado, nós somos instrumento de cura, instrumento de salvação para a nossa família e para as pessoas que olham para nós, porque resolvemos exercer o chamado que Deus nos trouxe. Tão perto. Louve a Deus. Ele fez flutuar o machado. Quem lembra dessa passagem? Coisas grandes demais. Ele fez algo que eu acho essa história é muito impactante. Ele morreu porque era homem, mas morreu depois de ter exercido o seu chamado e foi enterrado. Olha o que acontece, 2 Reis 13:20. Eliseu morreu, foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam entrar no país com todas as primaveras. Certa vez alguns israelitas sepultavam um homem e viram de repente uma dessas tropas. Eles estavam sepultando um homem, viu as tropas dos moabitas chegarem. Ele pegou esse homem que estava sendo sepultado e jogou no túmulo. Quem é que estava dentro do túmulo? Os ossos. Ele não estava mais lá, só os ossos. Gente, só os ossos de um homem que exerceu com excelência o seu chamado. Só os ossos. Os ossos deles falam. Os ossos de Eliseu falam até hoje, 3.000 anos depois, falando de Eliseu e dos seus ossos. Olha o legado que esse homem deixou porque exerceu o seu chamado.
Não vale a pena viver fazendo coisas erradas. Você deixa de provar o melhor que Deus escreveu para a sua história. Não vale a pena. Tem uma história bem desenhada, bem ornamentada para você, para mim, para cada um de nós. E Deus quer que você viva isso. Infelizmente, como diz Miles Monroe, o cemitério está cheio de pessoas que não viveram o chamado de Deus e não viveram o melhor que Deus escreveu, porque resolveram fazer a sua obra e não o que Deus mandou fazer. Infelizmente, ele chega até a dizer que a maior perda da humanidade está enterrada nos cemitérios de milhares, de milhares e de milhares e de milhares de pessoas que, por orgulho e vontade própria, não quiseram fazer aquilo que Deus chamou para fazer e não viveram bem nessa terra. Olha o que acontece. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encosta nos ossos, nos ossos, os ossos dele ainda não tinham vida. O homem que exerce o chamado de Deus tem vida. Nos ossos, quando o homem bateu nos ossos, ele voltou à vida e se levantou do túmulo. Exercer o chamado de Deus nessa terra é tão importante que vocês não têm ideia. Deus já nos garantiu a salvação em Jesus, mas exercer o chamado de Jesus nessa terra é a alegria que o homem vai ter nesse lugar. É o prazer que o homem vai exercer nessa vida. É a satisfação e a felicidade que você vai ter no seu coração. Por quê? Porque você resolveu fazer a vontade de Deus. Amém? Ele estava tão perto do seu chamado, tão perto do seu chamado, que ele viveu com excelência. Poderíamos falar de Davi, que não dá tempo. Davi estava tão perto da adoração, que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele estava tão perto da adoração, que ele dedilhava a harpa e o demônio saía de Saul. Ele apenas tocando a harpa, porque ele estava tão perto da adoração. Ele era um adorador. Por ele ser um adorador, ele se tornou um grande rei. Um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos falar de Ana. Ana estava tão perto do clamor, tão perto da oração que clama, que ela teve uma vida debaixo do consolo de Deus. Quer ter uma vida debaixo do consolo de Deus? Vem para as quartas-feiras clamar. A Ana chorou, ela clamou, e Deus ouviu o seu clamor. E como ela andava tão perto do clamor, ela viveu o consolo de Deus. Ela teve Samuelzinho, e depois que ela teve Samuelzinho, ela teve mais outros filhos e filhas, porque ela vivia debaixo, perto do clamor. Qual é a consequência? Quem vive clamando a Deus, vive sendo consolado pelo Espírito Santo. O consolo de Deus está sempre presente, enxugando as lágrimas, abraçando, cuidando, entregando, tudo no tempo dele. Não é no tempo da gente, não, é no tempo dele. Sermão do dia, sermão mesmo diz: bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Mas não é aquele choro de menino birrento, de menino que precisa de uma chupetinha. Toma aqui uma chupetinha para tu parar de chorar. Não é esse choro, gente. É aquele choro real, verdadeiro, em Deus. É em Deus. Senhor, está aqui meu coração, está aqui minhas lágrimas, está aqui minha dor, está aqui o meu choro, me consola. Eu te garanto que Ele te abraça. Eu te garanto. Se você andar tão perto do consolo, tão perto do clamor, você provará muito o consolo de Deus na sua vida, na sua casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. E poderíamos falar e encerrar. Vamos encerrar em um homem que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu 962 anos e morreu aos 65 anos. Enoque gerou Metusalém. Só depois de 65 anos.
Presta atenção. Só depois de 65 anos de idade, só depois que gerou Metusalém, a Bíblia diz, depois que gerou Metusalém, com 65 anos de idade, Enoque andou tão perto de Deus. Tão perto de Deus. Tão perto de Deus. Mas ele não andou um ano tão perto de Deus, não, gente. Ele não andou um mês tão perto de Deus, não. Ele não foi como as ondas do mar. Ele não andou só um período da sua vida tão perto de Deus e um outro período tão longe de Deus e tão perto do inferno e do pecado, não. A Bíblia diz que durante 300 longos anos ele continuou andando tão perto de Deus. Tão perto de Deus. Eu não entendo como é que se larga Deus. O que é que tem de mais precioso nessa terra para largar a Deus, irmãos? Quando se sente a presença dele, se sente o toque da sua palavra, a pessoa não se quebrantar por estar tão perto do Deus vivo. Quando se sente a misericórdia dele dentro da tua casa, no meio dos teus filhos, sem você merecer, por estar perto do Espírito Santo. E em momentos da vida, peraí, eu quero estar perto aqui de outras coisas. Não dá para entender. Com os próprios passos, com as próprias pernas. Enoque não fez isso. Ele foi diferente, porque ele escolheu ser diferente. Ele andou tão perto de Deus que a Bíblia Sagrada diz que Deus pegou Enoque e levou para ele. Ei, levou para ele. Levou para ele, o arrebatou. Não vai provar a morte, você anda perto demais de mim. Jesus não tinha morrido ainda. Jesus nem existia na terra como homem para pagar o seu sacrifício. Então você vai ser arrebatado. Ele levou aos céus porque ele andava tão perto de Deus. Você está entendendo, irmãos? Hoje resolva viver e andar tão perto de Deus. Os benefícios não dá para me falar aqui. Quais são os benefícios de andar tão perto de Deus? Incontáveis, inimagináveis. Coisas tão gloriosas e tão improváveis que você jamais pensaria que um dia conseguiria. Por quê? Porque andou tão perto do Todo-Poderoso, andou tão perto daquele que todo dia faz o seu pulmão fazer assim, ó, inchar e secar, inchar e secar. Ele é o dono do ar, e ele nos dá de graça o ar. Toda vez que você respirar, glória a Deus. Você está vivendo dentro do reino de Deus, irmão. A Bíblia diz que toda a terra é dele. Aí você imagina andar tão perto de alguém que tudo é dele. A Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração e ele cura as nossas doenças. Ele cura as chagas da alma humana. Nenhum livro é capaz de fazer isso, somente a palavra de Deus. Nenhum homem é capaz de fazer isso, somente o Espírito Santo de Deus. Para entrar dentro de um trauma que aconteceu na época de quando você era uma criança, ou quando você era jovem, ele entra lá dentro e ele trata aquela ferida, só porque você resolveu andar tão perto de Deus. O inimaginável que você parar para pensar, ele faz. Ande tão perto de Deus, você verá o que ele vai fazer. Mas eu não tenho mais esperança. Ande tão perto de Deus, porque você serve ao Deus da esperança. Mas eu não acredito mais. Comece a andar tão perto da fé e tão perto de Deus, e para e só veja a mão dele fazer. Não escolha viver tão longe de Deus. E não aceite viver simplesmente perto. Aceite viver tão perto. Seja diferente. Seja diferente. Seja ousado e dizer: Senhor, eu quero ver a sua face.
quero ouvir sua voz, quero que o Senhor rasgue meu coração. Se é para tirar o que não presta, arranca logo tudo. Mas eu quero te sentir. Eu quero sentir de uma tal profundidade que eu quero ver verdadeiramente o Senhor fazendo um milagre na minha casa. É a ousadia do Espírito, porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo nos dá intrepidez. Peça isso a Ele. Senhor, já sofri muito, então fique tão perto do clamor, para Ele entrar com consolo dentro do seu coração, na sua casa. Só depende de mim e de você. Agora, se você ouviu essa mensagem e resolveu ao sair daqui andar tão longe de Deus e tão perto das coisas desse mundo, não serviu de nada. A minha oração não vai servir para você. A sua atitude sim vai servir. A sua obediência sim vai servir. Quem ama a Deus aí? A Bíblia diz que aqueles que o amam são aqueles que obedecem a sua palavra, que resolveram andar tão perto de Deus. Tão perto de Deus. O homem que aceita Jesus, eu entendo que ele vive como Enoque, ou melhor do que Enoque, sabia? Porque naquela época o Espírito Santo ele não habitava no homem. O homem que aceita Jesus, ele vive como Enoque, ou até melhor do que o Enoque, porque o homem que aceita Jesus, ele recebe em sua vida o Deus que criou todas as coisas dentro dele. Não dá para entender, não dá mesmo. Como um Deus que a Bíblia Sagrada diz que apenas seus pés, a terra gigantesca é o estrado dos seus pés, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que Ele por inteiro cabe aqui dentro de mim. Ele por inteiro cabe aqui dentro de mim. O Espírito dele está aqui, está em você. Isso quer dizer que nós podemos andar melhor do que Enoque, porque Jesus já morreu na cruz por nós. O sacrifício já foi pago, o sangue já foi derramado. Só depende de você e de mim ser feliz. Quem quer ser feliz? Só depende de você e de mais ninguém. Não se engana. Ei! Não se engane de pensar que é ser feliz longe de Deus. Não se engana. Não se engane. Você será só feliz tão perto de Deus. Não se engane. Você só será feliz tão perto de Deus, cumprindo o seu chamado. Não se engane. Fique de pé em nome de Jesus.